Olá, bom dia a todos. Eu estou aqui, meu nome é Carlos Alexandre Queiroz. Hoje estou aqui para falar sobre o mundo DeFi e como ele está mudando a forma de a gente interagir com os serviços financeiros. O título da minha palestra é DeFi e o futuro descentralizado das finanças. Um pouco sobre mim. Sou um cientista da computação, com doutorado também em ciência da computação. Atualmente trabalho no mercado financeiro, já faz alguns anos que eu trabalho nessa área, mas especificamente na área de gerenciamento de dados e aprendizado de máquina, ou seja, trabalhando com machine learning, AI e na área de gerenciamento de dados. Mas também tenho interesse em outras tecnologias que, ao meu ponto de vista, são revolucionárias, como é o caso da blockchain, como é o caso agora do DeFi, e hoje eu vou falar aqui nesse meu interesse em particular. Aqui embaixo tem meu link no LinkedIn, para os que estiverem interessados em me adicionar, e aos que quiserem me seguir no Twitter, está aqui morrendo do Twitter também. Essa apresentação é sobre descentralização, no caso focado aqui no mercado financeiro, nos serviços financeiros. Começando com esse Dilbert aqui, só para colocar a cena, espero que ao final da apresentação vocês não se comportem como essa comic aqui, que você apenas leu alguma coisa a respeito e viu alguma coisa, mas não sabe para que serve. Eu espero que no final da apresentação vocês consigam realmente entender onde o DeFi está indo e enxergar o potencial. Antes de começar a própria apresentação, só fazer um disclaimer aqui, que todas as informações contidas nessa apresentação são de caráter meramente informativo e não constitui qualquer tipo de aconselhamento para investimento. E, portanto, não deve ser utilizado para isso. O que eu falo aqui é só para vocês entenderem e saberem o que está acontecendo nessa área que consegue unir tecnologia e mercado financeiro. A agenda aqui, hoje a gente vai tentar cobrir esses 5, 6 pontos. Tem muita coisa para ser falada sobre DeFi, então é claro que eu espero que vocês enxerguem isso como DeFi 101, ou seja, uma iniciação ao mundo DeFi. Tem muita coisa acontecendo e as coisas acontecem diariamente, então é uma tecnologia bem dinâmica e as coisas acontecem muito rápido. Mas eu espero que no fim dessa apresentação vocês consigam ter uma ideia para onde as coisas estão indo e consigam decidir se vocês querem acompanhar e em que área vocês querem acompanhar. Tem muita coisa acontecendo em paralelo nesse mundo. Começando com o conceito, o que é o DeFi. DeFi significa Decentralized Finance em inglês, é uma abreviação, mas ele une três tipos de tecnologia ou tipos de recurso. Um é o blockchain, que é a tecnologia que foi criada um tempo atrás, vou falar mais um pouco a respeito. O outro é essa ideia de ativo digital e os serviços financeiros. Então, colocando essas três coisas juntas, é o que você tem o DeFi. Algumas definições aqui existem no mercado, muita gente fala que é um ecossistema de aplicações financeiras que são construídas na rede blockchain. Outros falam que é um termo genérico para aplicações descentralizadas, que é a parte de DApps, Decentralized Apps. Eu não vou falar muito a respeito de DApps hoje, mas com isso dá para você ter uma ideia onde é que se encaixa nisso. Vou começar com os fundamentos do DeFi, o que é que significa, né? Então, onde o DeFi está ancorado. Então, na verdade, são essas 10 fundamentos aqui. Eu não vou falar sobre todos eles, muita coisa para ser dita a respeito de cada um. Então, eu vou falar nesses 4 que estão marcados aí, mas breve, não vai ser uma coisa muito profunda, porque não temos tempo para ir em detalhes sobre isso. Então, vou começar falando sobre o blockchain, depois falo um pouco o que é que a gente entende por ativo digital, falo sobre os contratos inteligentes, também vou falar sobre as carteiras, já no fim da apresentação, e sobre stablecoin, que é uma coisa que eu acho que em breve já tem muita gente utilizando, tem vários no mercado, e os bancos centrais estão começando a olhar também isso. Então é uma coisa que é importante, eu acho que vocês terem uma ideia. Coisas
que também seriam interessantes vocês saberem, se vocês quiserem se aprofundar, é a parte do DAO, Organizações Autônomas Descentralizadas, o que é que significa, os sistemas de governança que existem no mundo DeFi, para você ver para onde a sociedade está indo nisso e onde a tecnologia está levando. Começando com blockchain, aqui em cima, na parte de cima do slide, você vê um sumário bem breve do que o que a blockchain faz. Em geral, ela deixa duas pessoas transacionarem sem que elas se conheçam. Nesse caso aqui, Alice e Bob, e a Alice quer enviar algum dinheiro para Bob e usa blockchain para isso. Ele cria uma transação na blockchain, essa transação é propagada entre todos os nós da blockchain. O nó aqui é um computador, existem vários computadores nessa blockchain em particular. Então, um desses computadores processa essa transação, compete para processar o bloco, processa o bloco, ganha essa competição, e com isso o bloco é incluído na blockchain, que é essa cadeia de blocos. Numa coisa bem high level aqui, é isso que a blockchain faz. Claro que tem muita tecnologia por trás disso, muitos conceitos matemáticos, criptográficos, que não temos tempo aqui para entrar em detalhes. Muita gente fala que a blockchain começou com o paper, com a publicação do Satoshi Nakamoto sobre o Bitcoin em 2008, onde ele fala sobre a blockchain e também mostra como pode ser implementada. Nesse paper, nesse documento, ele coloca 10 fatores que ele está resolvendo usando a blockchain. Essa ideia de não ter instituição financeira no trâmite, não tem autoridade central, você não consegue gastar duas vezes, a ideia do double spending, é aberta, é pública, mais ou menos anônima, não é 100% anônima, mas mais ou menos anônima. Até hoje existem algumas blockchains que conseguem ter um nível de anonimato bem grande. Utiliza a criptografia para a confiança, para que as coisas sejam validadas e com isso você consiga confiar. Mas isso não foi a ideia. Essa ideia não foi a primeira vez que foi criada, que foi dita. Antes disso, em 91, alguns desses dois cientistas da computação começaram a falar sobre isso. Então, eles falaram em torno de documentos digitais, não tiveram a vertente do mercado financeiro, o que o Satoshi Nakamoto não é uma pessoa, é uma entidade, ninguém sabe se existe. Mas nesse documento online, Satoshi Nakamoto fala very específico para o mercado financeiro, ou seja, é uma aplicação onde as pessoas podem trocar, fazer pagamentos, mover dinheiro, sem que tenha uma unidade centralizada no meio. No caso desses cientistas da computação em 91, eles fizeram uma coisa mais genérica, também usaram criptografia e tudo, aperfeiçoaram isso com o que chama de Merkle Trees, que hoje a tecnologia utilizada, a estrutura de dados utilizada na implementação das blockchains que existem hoje. Mas depois disso a ideia não foi para frente, eles até fizeram a patente expirou e alguns anos depois, em 2008, o Satoshi veio com esse documento e foi criado o Bitcoin. O Bitcoin foi aquela primeira implementação, que foi para o mercado, que foi implementada, que gerou adoção, e hoje é um fenômeno que tenho certeza que vocês estão assistindo aqui essa apresentação, já ouviram falar, ou pode até ter investido, comprado alguns Bitcoins. Então, para falar sobre o Bitcoin, é uma tecnologia mais ou menos complexa, então exige que se tenha uma base, que se comece com uma fundação, explicando o que é e coisa do tipo. Indo aqui para começar, ainda nos fundamentos, vou dar uma introdução um pouco aqui do que é que a gente vê como ativo digital. Tudo aqui que eu falo é no contexto do mercado financeiro. Então, no caso aqui, um ativo digital representa alguma coisa que é criada e transferida entre os participantes da blockchain. Pode ser uma blockchain ou pode ser várias blockchains. Criptomoeda é um exemplo famoso do ativo digital, onde, por exemplo, quando o Bitcoin é uma criptomoeda, e esse é um exemplo que damos no contexto de mercado financeiro, que tem um valor agregado a ele, e aí você pode transferir na rede. Aquele Bitcoin é transferido entre
proprietários, entre contas. Na verdade, essa conta não precisa necessariamente ser de uma pessoa, a conta pode ser de um computador, pode pertencer não necessariamente tem que pertencer a uma pessoa. A ideia de criptomoeda é uma combinação de criptografia e moeda, com matemática e criptografia avançada, e similar a moeda que a gente conhece hoje em dia, ao real, ao dólar americano e coisas do tipo. E o Bitcoin foi um dos primeiros exemplos disso. O Bitcoin não foi a primeira moeda digital, teve outras antes disso, mas com essa ideia de descentralização foi uma das primeiras, ou se não foi a primeira. E baseado nessa ideia, todo o ecossistema foi criado. Hoje em dia existem várias blockchains, não só o Bitcoin, por exemplo, Ethereum é outra blockchain bastante utilizada e um do foco da apresentação aqui, porque foi o Ethereum que abriu as portas para esse ecossistema DeFi, e a abertura de portas, como eu falei antes, se dá à ideia dos contratos inteligentes, dos smart contracts. Só para colocar um pouco de definição aqui, muita gente às vezes pergunta qual é a diferença entre uma criptomoeda e um token. Então, em geral, a criptomoeda é o token associado àquela partícula blockchain, ou seja, você tem a sua própria blockchain, o Bitcoin é o Ethereum é outro, Solana é outro, a Avalanche é outra, coisas do tipo. E em cima disso, você tem tokens que funcionam, que são executados e que são movidos em cima dessas blockchains. Por exemplo, em cima do Ethereum você tem centenas, milhares de tokens hoje, baseados no que é o mundo DeFi. Hoje em dia o mundo DeFi, apesar de funcionar na rede Ethereum, a maioria dele, mas você já vê outras blockchains onde já se começa a ter adoção para os serviços DeFi. Eu vou falar um pouco a respeito disso perto do final da apresentação. Então, indo adiante aqui, só ainda na parte de fundamentos, contratos inteligentes. Isso aqui é só para qual é a ideia do contrato, para iniciar o que a gente entende por contrato. Mas o contrato inteligente por si é uma aplicação ou um programa de computador que é executado na blockchain. Essa é uma definição básica que define um contrato inteligente. Então, na verdade, não é inteligente, é apenas codificado por um ser humano, mas que é executado na rede. Ou seja, você pega uma regra de negócio que você tem hoje, você não precisa... se você tem a regra de negócio hoje, antes de existir o contrato inteligente, você escreve um papel, escreve no papel o que é que significa aquilo, as pessoas validam, aprovam e seguem aquilo. No caso do contrato inteligente, você tem a mesma coisa que você escreve num programa de computador e é garantido que aquele contrato vai executar sem mudanças na rede blockchain. E a grande sacada disso é que com isso como a blockchain permite que você transacione, duas entidades transacionem entre si sem uma confiar na outra, você abre possibilidades para que o contrato também transacione com essas entidades. Então você não precisa confiar no contrato, você precisa saber que o contrato vai executar aquilo que ele disse que vai executar. E você consegue verificar isso porque você consegue ver o código-fonte do contrato, ou seja, você consegue saber o que o contrato faz. Se você confia naquilo, se você entende aquilo, então você consegue transacionar com o contrato e confia nele. Na hora que você escreve um contrato, você pode colocar garantias, pode colocar condições que o contrato só executa se algumas condições forem cumpridas, e se essas condições não forem cumpridas, o contrato não é executado. Por exemplo, uma coisa bem comum, você pode dizer, esse contrato só vai executar se o preço de alguma coisa no mundo físico, ou no mundo real, ou no mundo digital, acontecer. Você pode dizer, se o preço da ação da Tesla ou da Apple chegar a $100, executa esse contrato, por exemplo. Então, como é que o contrato sabe que essa transação chegou a $100? Então tem essa outra ideia, outro fundamento do DeFi, que é chamado de Oracle, que é essa entidade, que você confia nela, que faz o bridge, que faz a ponte entre o mundo real e o mundo digital. A gente não vai falar muito sobre Oracle hoje, não tem tempo, mas em geral, quando os contratos precisam falar com o mundo real, eles fazem isso através desses oracles, dessas entidades. Tem vários no mercado que fazem esse serviço. Então, é com isso que você consegue fazer a ponte entre o digital e o real. E o físico, não o real, mas o físico.
E com isso também, o contrato inteligente abre a possibilidade de você remover os intermediários. Então, se, por exemplo, numa transação financeira, se você quer mandar dinheiro para outra pessoa, mesmo utilizando, por exemplo, hoje, como todos conhecem, o Pix, quando você faz uma transação pelo Pix, você tem dois intermediários. Tem o banco origem, que é o seu banco, e tem o banco destinatário, que é o banco que é o detentor da conta da qual você mandou o dinheiro para aquela pessoa. Ou seja, a transação acontece, mas você tem esses dois intermediários no meio. No caso do contrato inteligente, você pode remover completamente isso e deixar só o contrato inteligente para fazer isso. E aí, com isso, você pode baixar custo, você pode... tem várias vantagens sobre isso, a gente vai falar um pouco a respeito. Então, esses fundamentos é o que caracterizam, é o que fazem o DeFi ser tão poderoso. Claro que tem outros que a gente, como falei antes, que a gente não vai ter tempo de falar, mas esses são os principais para vocês entenderem. E com isso aí, tudo do DeFi é montado em cima disso. Agora vamos falar um pouco sobre a finança tradicional, o mercado financeiro tradicional e o que a gente chama de DeFi, que é as finanças descentralizadas, o mercado financeiro descentralizado. Aqui nessa tabela a gente tem uma comparação aqui entre os dois com alguns itens. Por exemplo, custódia, unidades de conta, execução, coisas do tipo. Eu vou falar dos principais aqui, mas vocês vão ter acesso a essa apresentação, vocês podem olhar depois, mas para vocês verem que as coisas são bastante diferentes. Primeira coisa, custódia de ativo. Hoje, se você tem uma conta em banco e tem dinheiro nessa conta, a custódia daquele ativo, do seu dinheiro, é do banco. Ou seja, o banco é responsável por ter a custódia daquele dinheiro. E você confia no banco e o banco vai ficar com aquele dinheiro para você. No caso do DeFi, a palavra descentralidade já diz isso. E isso agora passa a ser a seu cargo, ou seja, você é responsável por isso. Se você fizer uma besteira, transferir um dinheiro errado num banco tradicional, transferir para a conta errada, você pode ir no banco e pedir para o cara reverter a transação, e o banco, na maioria das vezes, faz isso. No caso do DeFi, se você fizer uma transação errada, você não tem como voltar. Não tem intermediário que você vai lá, ei, eu errei, me desculpe aí, volte aí a transação. Você fez a transação foi feita, você, como se diz em inglês, is in charge, ou seja, você está responsável pelas suas atitudes e você é responsável por ter a custódia do seu dinheiro. Então, com isso, a vantagem é que você remove intermediário, você não paga as taxas que você paga no banco, mas você está trazendo a responsabilidade para você. Se você fizer algum erro, você não vai ter com quem reclamar, não tem PROCON para você ir lá falar com o PROCON e pedir para fazer coisa, para a empresa agir de forma errada, e no caso aí, você é o responsável pelas suas atitudes. Então, para quem entra no mundo DeFi, pode ser uma diferença muito grande, porque a sociedade em geral não está acostumada com isso. Então, você está acostumada com esse modelo de negócio que existe há centenas de anos, onde você tem os bancos que tomam custódia disso e que tem uma entidade reguladora, o Banco Central, que você confia, que vai colocar punição se eles fizerem coisas erradas e coisas do tipo. No mundo DeFi, isso não acontece. Não existe isso mais. Então, é uma coisa que vocês têm que considerar. Unidade de conta, em geral, no mundo tradicional, são as moedas, né, tipo, que a gente chama de fiat, real, no caso do Brasil, dólar americano, nos Estados Unidos, euro, na eurozona, e coisas do tipo. Você tem os criptoativos, a gente vai falar sobre eles, sobre os tokens, criptomoedas, e também tem os stablecoins, que a gente vai falar um pouco a respeito. Toda execução de transação que acontece no mundo tradicional é com intermediários através dos bancos, né, que são essas entidades que têm o aval do Banco Central ou do governo do país em particular para fazer isso. No caso do mundo DeFi, essa execução fica a cargo dos contratos inteligentes. Ou seja, não existem essas entidades intermediárias nisso. O contrato está lá, você conversa com o contrato diretamente, ou seja, você faz uma transação entre a sua conta e a conta do contrato, dizendo o que é que você quer, o contrato executa e aquela transação acontece. O processamento em geral dessas transações, no mundo tradicional, você tem várias entidades ligadas. Você tem o Banco Central, você tem o banco em geral, você tem essas unidades processadoras, que são empresas feitas só para isso, que conseguem fazer processamento entre bancos, quando você precisa mover dinheiro entre bancos, coisas do tipo. No caso da blockchain, você não tem nada disso, tudo acontece na blockchain,
em alguns minutos. E no caso da finança tradicional, pode levar dias. Se você estiver enviando dinheiro para fora do país, por exemplo, pode, dependendo do seu banco, pode demorar até semanas para isso acontecer. A governança do TradFi, da finança tradicional, é o governo. A gente dá o poder ao governo para regular isso. A agência reguladora, no caso o Banco Central, faz isso nos países, na maioria dos países. No caso do DeFi, essa governança é passada para a comunidade, ou seja, dependendo do contrato que você usa ou do token que você usa, aquele token ou contrato tem um modelo de governança. Em geral, o modelo de governança é a comunidade que detém os tokens daquele contrato em particular. Então, aquela comunidade é que vota a respeito de mudanças no protocolo e coisas do tipo. Então, a governança é feita por esses detentores do token, que pode ser qualquer pessoa da sociedade que tenha aqueles tokens. Ou até uma máquina que seja programada para deter os tokens e para agir quando é questionada. Que é essa parte do DAO, que não vou falar muito sobre isso hoje, que essas são essas entidades autônomas. A auditoria, em geral, da finança tradicional acontece com essas empresas especializadas nisso, a Sentia, KPMG, Ernst Young, coisas do tipo. No caso do DeFi, a auditoria é o código aberto. Você consegue ler o código do contrato, você vai num servidor de repositório de código e lá você vê o contrato e você lê. Se você tem conhecimento nessa área, você sabe o que o contrato faz. Mas hoje já tem empresas especializadas nisso, porque claro que não é todo mundo que conhece sobre o código, linguagem de programação, como é que o código funciona. Então, tem empresas especializadas que fazem auditoria disso também, semelhante a Sentra e a KPMG e empresas do tipo. E com isso você tem um carinho aquela empresa fez a auditoria desse contrato em particular, o contrato é seguro e coisas do tipo. Isso é uma coisa mais recente, porque teve muito problema de contrato mal feito, que as pessoas exploraram a falha do contrato para desviar dinheiro da conta que aquele contrato gerencia. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso mais na frente, mas esse é uma das coisas ainda que não está tão resolvida ainda, são essas falhas que podem existir, porque o contrato é escrito por um ser humano, o ser humano pode escrever o contrato errado, ou seja, escrever o código errado, e essas falhas seriam exploradas. Garantias, em geral, no mundo tradicional, você tem dependendo do que você quer fazer, do empréstimo que você quer fazer, tem alguns tipos de garantias. Por exemplo, se você quiser comprar uma casa, a garantia pode ser a própria casa que você está comprando, mas se você quiser pegar dinheiro, que é o chamado de empréstimo não seguro, o banco pode te dar o dinheiro baseado no seu crédito ou sua relação com o banco e o crédito que você tem com o banco. Mas você não precisa dar nenhuma garantia a respeito disso. No mundo descentralizado, isso ainda não acontece. Como você não conhece o outro lado, fica muito difícil você confiar, alguém chega lá pedir dinheiro, você se dá o dinheiro sem conhecer. Então, hoje em dia, quando você nessa parte de empréstimo, você tem que dar garantias, em geral, acima do valor do que você quer tomar emprestado. Por exemplo, se você quiser tomar emprestado 100 bitcoins, você tem que dar 130 bitcoins de garantia, por exemplo. Ou se você quiser tomar emprestado 1 bitcoin, você dá 1.3 bitcoin de garantia, ou um Ethereum, 1.3 Ethereum de garantia, para pegar aquele um Ethereum que você precisa. E essa garantia é o quê? Você vai para o contrato, e o contrato agora tem aquela coin naquele contrato e vai executar no dia que o seu contrato vai vencer. Se você pagar de volta, você recebe o dinheiro de volta. Se você não pagar de volta, aquele dinheiro é executado e você não vai ver mais aquele seus tokens ou aquela criptomoeda. Então, são essas diferenças que eu acho, tem outras coisas aqui, mas são essas diferenças que é importante que vocês se conheçam, porque é um modelo bem diferente do modelo que estamos acostumados como sociedade. Então, acho que vai demorar um tempo ainda a sociedade se acostumar de uma forma 100% nisso. Por isso que acho que vai ter uma transição. Então, o que a gente está vendo hoje é o DeFi centralizado, né? Então, tem muitas empresas oferecendo esse serviço ainda, que é uma empresa, ou seja, tem um intermediário que oferece serviço de DeFi, mas que, na minha opinião, está naquele processo ainda. Como a gente está muito no início, está no processo ainda de sair do totalmente centralizado, está nesse meio a meio, até chegar no ponto que vai ser totalmente descentralizado. Vai demorar um tempo ainda.
claro que isso depende de como os governos vão ver isso, o que é que eles vão dizer a respeito, se vão regular, se não vão, quais são, o que é que ele quer que seja, o que é que eles querem que seja feito sobre isso, coisas do tipo. Está muito no início ainda, vamos ver como é que a regulamentação vai ser criada a respeito disso. Claro que com isso, com o mundo DeFi, com essas novas tecnologias, se abre muita oportunidade. Então, quando você abre oportunidade, você abre também desafios. Então, a oportunidade aqui, uma das oportunidades, por exemplo, você reduz o custo da transação. Então, você consegue transacionar mais com preço fixo. Não é 100% verdade isso, eu vou falar um pouco a respeito, porque tem a questão do gás, mas isso está sendo resolvido agora, e nas blockchains mais novas, isso não é um problema grande. Mas com isso você consegue ter essa redução do custo, você ter um processamento mais rápido, mas a tecnologia da blockchain, apesar de estar mudando, você ainda tem limitações em termos de escala. Por exemplo, quantas transações por segundo você consegue processar. Hoje em dia ainda é bem abaixo do que, por exemplo, a Visa ou a Mastercard processa por segundo, por exemplo. A quantidade de transação que essas empresas processam, que são centralizadas, é bem maior. Mas muita pesquisa está sendo feita nessas tecnologias de blockchain e está chegando a números que já são compatíveis, que essa ideia do Layer 2, do ZH Rollup, ou seja, você processa, você tem a blockchain para fazer o settlement, para fazer a parte final da transação, e você tem esse outro camada em cima, onde essas transações conseguem acontecer de forma mais rápida. Tem muita pesquisa a respeito, eu não vou falar a respeito disso hoje, mas daria mais de uma hora para falar a respeito, tem muita coisa acontecendo, e é bem interessante a tecnologia. Outra oportunidade é aumento de monitoramento na transação e na transparência. Né? Agora você consegue saber de onde originou a transação, para onde foi, quantas mudou de dono, quantas vezes, de contas, quantas vezes, coisas do tipo. Então, você consegue ter um tracking, ou você consegue saber o que acontece com a transação de forma em tempo real e com uma coisa bem mais transparente. No caso de um banco, por exemplo, quando você faz uma transferência de SWIFT, você não sabe para onde foi, quantos bancos essa transação vai falar e quanto tempo vai demorar, nada disso. Tipo, é uma coisa fechada para você. No caso do DeFi, do mundo da blockchain, essas coisas são abertas. É um mercado que está aberto 24/7, ou seja, você pode comprar e vender para fazer investimento, você pode mandar dinheiro e receber qualquer hora do dia. Sabemos que no mundo bancário ainda, no mercado financeiro, funciona mais ou menos das 9 às 5, a partir desse horário as coisas não acontecem. No mundo DeFi, no mundo da blockchain, isso não existe. Está lá, a máquina está ligada, as operações estão acontecendo. Então, com isso, você também abre outra oportunidade para ter transações a qualquer hora do dia, não só transações de mover dinheiro, mas transações de investimento, transações de empréstimo e coisas do tipo. Outra coisa, com a redução dos custos, com esse fator de ter um mercado mais aberto, 24/7 agora, você também começa a abrir a inclusão. Muita gente pergunta por que os bancos não conseguem, porque tem muita gente ainda que não tem conta em banco, porque tem muita gente que não consegue ter acesso aos serviços financeiros. Claro que tem alguns outros fatores, mas um dos grandes fatores é custo. Custa caro, ou custa dinheiro para um banco ter um cliente. Então, claro que o cliente está lá, o banco está lá para ter lucro. Então, se o cliente custa muito caro, ele não vai lá nesse cliente, vai nos clientes que sejam mais baratos, que dê mais retorno para ele. Então, mas no mercado de DeFi, como o custo cai e não tem mais esse intermediário, então se abre a oportunidade para que todo mundo, basta você ter um telefone, um smartphone, que você consegue ter acesso a esse mercado e aos serviços que esse mercado oferece. Então, essa parte de inclusão financeira aí vai ser uma coisa que, na minha opinião, vai crescer muito. E é onde que os bancos vão começar além de não ter acesso mais a essas pessoas que eles não queriam ter no início, vão ter pessoas também migrando para esses outros serviços, eles vão perder essas transações que acontecem. E acho que uma grande questão aqui, uma das mais importantes, essa questão da inovação sem permissão. Você não tem que pedir a aprovação do Banco Central para criar um novo protocolo, para criar uma nova tecnologia. Você vai, faz, coloca no mercado, o mercado usa, se gostar, usa mais, se não gostar, esquece e vai para outro.
tem um lado bom disso e o lado ruim, mas esse lado da inovação sem permissão eu acho que é uma coisa muito interessante. Bom, a gente está muito no início ainda sobre essa questão do DeFi, não na minha apresentação, mas em geral no mercado. Então, o DeFi é uma coisa muito nova ainda, começou ano passado, hoje a gente está tipo 2 anos com uma coisa mais fervente no DeFi, então é uma coisa muito no início. Hoje em dia, o que você vê ainda é, aqui o mercado, esse slide mostra o mercado de capital, o market cap da cripto em geral, Bitcoin, Ethereum, coisas do tipo, mas a maioria das transações aqui é pessoas comprando, e são esses 2 tipos de negócio. Você compra e segura, esperando aumentar, ou você compra e vende para você ganhar na diferença, no spread e coisas do tipo. Então, o mercado ainda está muito focado nisso. As pessoas comprando, as pessoas que estão entrando agora, como elas não entendem do DeFi, não conhecem muito, elas vão no básico. Eu vou comprar um Bitcoin, esperar aumentar o preço, que aí eu vou ganhar dinheiro. Ou vou comprar hoje, na semana que vem aumentou, vendo e aí compro de novo. Quando baixar, quando der uma baixa, eu compro de novo, coisas do tipo. Então, está muito nesse estilo básico do trading e o compra e segura para esperar um aumento. Com o ecossistema DeFi, o leque de possibilidades aumenta bastante. Por exemplo, aqui nesse slide eu falo de, no mínimo, 7 tipos de serviços financeiros oferecidos pelo mundo DeFi que você pode ter acesso hoje. E eu vou falar como você pode ter acesso mais no final da apresentação, mas, por exemplo, você pode ter acesso a crédito, você pode pedir dinheiro emprestado, você pode emprestar dinheiro, você pode ter acesso a stablecoins, você pode ter acesso às corretoras descentralizadas, você pode ter acesso ao mercado de derivativos para investir, você pode ter acesso a gerenciadores de ativos para você investir. Se você não conhece do mercado, não sei se o Bitcoin é melhor do que o Ethereum, você pode investir numa cesta de ativos que tem alguém por trás, em geral um contrato inteligente que gerencia isso para você. E aí você investe e o contrato faz as atribuições para cada ativo, e como o ativo ganha ou perde, o contrato vai gerenciando isso. E você não precisa se preocupar em investir você mesmo, você não tem um gerente de banco fazendo isso para você, é o contrato fazendo isso para você. O contrato inteligente fazendo esse gerenciamento. Também você pode investir nele, e aí você não tem que se preocupar em saber se o Bitcoin vai cair, tem que vender, coisas do tipo. O contrato faz tudo isso para você. Esse slide aqui mostra um pouco como é que está o mercado DeFi, o market cap do mercado DeFi. Isso é bem atual, isso é do CoinGecko, é o Q3, ou seja, foi até setembro. Você hoje tem o mercado mais ou menos 66 bilhões de dólares movimentados no mercado, a grande parte dessa movimentação ainda está nas exchanges descentralizadas, tipo Uniswap. Eu vou falar um pouco a respeito disso, mas tipo Uniswap, Compound, coisas do tipo. Mas já tem muita coisa acontecendo na área de derivativos, 4 bilhões de dólares movimentados lá, na parte de empréstimo, e na parte 12 bilhões movimentados nisso, na parte de Oracle, ou seja, o mercado está bem, uma parte que está muito baixa ainda é a parte de gerenciamento de ativos, ou seja, tem muita coisa para se desenvolver ainda nessa tecnologia, para ganhar a adoção dos usuários e para crescer, menos de $1 bilhão, né, nessa questão de gerenciamento de ativos. Para quem é empreendedor e quer saber onde começar nessa área para investir ou para criar uma empresa, esse mercado de gerenciamento de ativos, pelo que você vê aqui esses números aqui são de 1º de outubro, você vê que é uma coisa que está muito ainda para ser explorada, está bem no início mesmo, boa hora de entrar. Agora eu vou falar um pouco sobre aqueles serviços financeiros que eu mostrei antes. Começar com crédito. Na finança tradicional, os bancos e as empresas monopolizam o setor de empréstimo, ou seja, eles decidem a quem emprestar, quanto emprestar. Eles precisam aprovar o empréstimo, não necessariamente um banco, mas pode ser uma empresa uma financeira também. No caso aqui, vejo isso como uma instituição financeira. A instituição financeira decide para quem emprestar e quanto emprestar. No caso do empréstimo ponto a ponto, não existe isso. Esse intermediário sai de cena. Então, você pega emprestado e você empresta sem conhecer o outro lado, sem conhecer quem está emprestando ou quem você está emprestando. E o contrato inteligente gerencia isso para você. Com isso, você tem taxas mais baratas. Com isso,
você tem uma mais transparência nesse tipo de empréstimo. E com isso você consegue que mais gente consiga utilizar esse serviço. Ou seja, você cai na baixa essa barreira para as pessoas usarem serviços financeiros. Se você não, por exemplo, você não precisa que a pessoa tenha um crédito aprovado pelo banco para ter acesso ao empréstimo, por exemplo. Se a pessoa tiver algum colateral para dar, ela pode ir lá e pegar o empréstimo e fazer o que ela deseja. Tem algumas empresas nessa área já no mundo DeFi, que a gente chama de os protocolos de crédito. Compound é um deles, o Aave é outro, onde quem tem dinheiro vai nesse protocolo, coloca o dinheiro lá, empresta dinheiro ao protocolo, e com isso recebe juros, chama de yield. E quem está precisando de dinheiro, vai lá, coloca o colateral e pega o dinheiro emprestado e usa e paga de volta. Tudo isso operado pelo contrato inteligente. Não existe humano nessa transação aqui. Tudo isso, quem empresta ao contrato inteligente, quem toma emprestado do contrato inteligente. Então, com isso aí você remove totalmente o intermediário. Aqui é apenas uma comparação da forma tradicional de se pedir crédito, de se dar crédito. Você tem a pessoa que quer tomar emprestado, vai ao banco, faz uma aplicação, tem o departamento de análise de risco lá de crédito, analisa a aplicação e decide se vai emprestar ou não. Da onde vem esse dinheiro do banco para emprestar? Vem das pessoas que depositam dinheiro no banco ou de investidores. No caso dos DeFi, do crédito descentralizado, você vai na lending pool, ou seja, protocolos tipo Aave e o Compound. Se você quiser emprestar, você fala com o contrato, querem emprestar esse valor, você vê lá o quanto é que eles vão te pagar de retorno, de juros por ano. Você faz essa transação, chamando o contrato na blockchain, e a partir daí você começa a receber o yield, o retorno disso, todo dependendo do protocolo, uma vez por semana, uma vez por mês, coisas do tipo. Se você quiser tomar emprestado, você vai lá, mesma coisa, coloca seu colateral e pega o dinheiro emprestado. A diferença aqui é que se você não pagar de volta, um pouco, por exemplo, no banco, se você não pagar de volta, o banco vai atrás de receber o dinheiro de volta, vai chamar a cobrador na sua casa, coisas do tipo. No caso aqui, existe esse recurso chamado de liquidator. São os contratos ou pessoas ou programas de computador que estão lá para tomar o risco disso. Ou seja, eles pegam o risco do default, da não pagamento, ganham uma percentagem disso, e eles executam isso e tomam, ou seja, não devolvem o dinheiro para a pessoa que tomou emprestado, o colateral que a pessoa deixou no empréstimo. Então, existe todos esses recursos aqui, essas entidades que são parte do crédito descentralizado. Existe o Oracle, que coloca o preço nas coisas, tem a parte de governança, como falei antes, as pessoas que detêm os tokens desse protocolo, ou as máquinas. Mas é uma coisa bem ativa, você não precisa contar com alguém para avaliar o seu crédito, não. Se você seguir o contrato, ou seja, as regras que o contrato diz, você pega o valor na hora. Aqui um exemplo do Aave, no caso, na tela direita aqui, mostrando o API do Aave, o percentual anual de retorno. Por exemplo, nesse caso aqui, se você emprestar, você pega 12% no seu depósito ao ano. Se você tomar emprestado, você vai pagar mais ou menos de 24% a 29% do que você tomar emprestado. Claro que isso depende do que você está tomando emprestado, do qual é o ativo. Se é, por exemplo, um DAI, se o USDT, isso aqui são stablecoins, eu vou falar mais a respeito disso mais adiante. E uma das grandes inovações do crédito na área do DeFi é o que se chama de Flash Loan. Flash Loan é um game changer, ou seja, muda a forma de você ver o empréstimo e funciona dessa forma. Você abre uma transação, você toma um empréstimo. Nessa transação, você vai, com esse dinheiro que você pegou do empréstimo, você coloca o seu colateral, toma um empréstimo, com esse dinheiro você vai, faz outras transações, compra ou vende ativos com esse dinheiro que você toma emprestado. No fim da transação, você devolve o dinheiro de volta, você recebe o seu colateral e você fica com a margem que você ganhou nessas transações. Com isso aí, é uma forma de você ganhar dinheiro executando isso
E tudo isso acontece dentro dessa transação. Se por algum motivo você não fizer isso, a transação, se você não conseguir fazer esse passo, ou seja, finalizar a transação ou pagar de volta, a transação é cancelada, você pode perder o dinheiro. Mas a grande questão aqui é que você consegue automatizar tudo isso. Então, isso é uma forma, por exemplo, de você, com dinheiro, criar robôs ou criar programas de computador que trabalham para você, utilizando flash loans para ganhar dinheiro para você. Ou seja, aquela ideia de você, eu comprei um Bitcoin hoje, estou esperando que ele aumente amanhã, você pode dar um bump nisso e fazer isso de uma forma mais automatizada e de uma forma bem maior, utilizando esse esquema de flash loan. Então, tem muita gente utilizando isso e é uma das grandes inovações do mercado, do ecossistema de DeFi. Falar um pouco aqui sobre a corretora descentralizada. A gente está bem acostumado com corretoras centralizadas, com bancos, ou seja, esse intermediário centralizado, que tem endereço e coisas do tipo. Então, em geral, quando você quer fazer alguma coisa com a corretora, você vai e fala com um broker. Se você tiver um broker, vai direto na exchange, na corretora que você quer fazer a sua transação, e tem as pessoas que geram liquidez, os market makers nesse mercado, e você faz a transação, tem o settlement, tem todas essas entidades do mundo tradicional, eles verificam o seu crédito, tem um compliance, governance, coisas do tipo, que é o que se faz hoje. No mundo descentralizado, isso muda um pouco. Você compra ou vende, você faz a transação com um contrato inteligente. Os provedores de liquidez transacionam com o mercado inteligente, colocando dinheiro no pool, e quem quer vender também, não colocando dinheiro, mas comprando e vendendo do pool para gerar liquidez. Quem quer vender alguma coisa, vai lá e coloca para vender, e essa transação, esse matching aí, esse matchmaking aí, acontece tudo pelo contrato inteligente. É o programa de computador que acha o comprador, acha o vendedor, casa os dois e executa a transação. Isso tudo acontece instantaneamente, ou seja, não tem esses prazos de 2 dias. Em geral, em banco é assim, você faz uma transação hoje, tem o T+2, que é no dia da transação, mais 2 dias para essa transação ser processada efetivamente. No caso aqui da exchange, da corretora descentralizada, isso não existe. Acontece instantaneamente. Então, também é outro tipo de inovação, que agora você tira o intermediário do meio, com isso você reduz as taxas e você também consegue atingir mais gente. Qualquer pessoa que tem um telefone hoje, um smartphone, consegue fazer essas transações pelas exchanges, pelas corretoras descentralizadas. Aqui um exemplo de uma corretora descentralizada, isso aqui é a Uniswap, uma das mais famosas, e que gera hoje, você vê aqui, ela gera 300 bilhões de dólares que foi negociado na época que eu tirei esse screenshot aqui, que foi negociado nessa corretora. É uma das mais famosas hoje, tem outras também, mas a Uniswap é uma das grandes ainda. Então, contrato inteligente é um contrato inteligente que faz tudo isso. Ou seja, você tem milhares, centenas de milhares de pessoas ou computadores transacionando tudo através desse contrato inteligente. No caso aqui, na rede blockchain Ethereum. Tudo que eu falei até agora, tudo acontece na rede blockchain Ethereum. Derivativos, também existem derivativos no mercado tradicional, derivativos no mercado DeFi. A grande diferença é o contrato inteligente. Você tem comprador, vendedor, você tem o programa de computador que faz o matching para achar os dois. Tem, aqui no caso aqui, quem coloca o colateral para você, ou seja, quem está provendo colateral ganha uma FII também, ou seja, é mais uma forma de se ganhar dinheiro nesse mercado DeFi. Pouco diferente do outro, você não tem essa parte de compliance, você não tem essas clearing houses aí que fazem o processamento das transações, nada disso. Tudo acontece instantaneamente através do contrato inteligente. E uma grande questão do derivativo aqui, que está acontecendo muito hoje no DeFi, é que ele está trazendo o mundo físico para esse mundo aqui. Por exemplo, esse produto chamado Synthetix, ele faz match de um produto no mundo real, no caso aqui, por exemplo, vamos dizer, a ação da Tesla. Pega a ação da Tesla, digitaliza essa ação,
no mundo DeFi e agora você consegue comprar uma ação da Tesla no mundo DeFi. Você não tem que ir para a corretora, para B3 aí no Brasil, por exemplo, para comprar a ação do Banco do Brasil ou comprar a ação da Ambev, coisas do tipo. No mundo DeFi, você consegue ser exposto a esse tipo de ação através de um protocolo como o Synthetix. Ou seja, está fazendo a ponte entre o mundo real e o mundo da blockchain, o mundo digital. Está começando ainda, nessa época, tinha esse protocolo em particular tinha $1 bilhão travado lá, mas tem outros protocolos também concorrentes e está aumentando muito isso. Outra parte de seguro aqui, outra parte de serviço financeiro, o seguro. No caso aqui, os seguros são mais utilizados, não como a gente utiliza hoje, seguro de saúde, o seguro de carro, seguro de casa. Aqui é mais para segurar as transações que você faz, dependendo do valor da transação. Se você quer ter uma garantia de se tiver algum erro na transação, uma falha no contrato inteligente, se você quer receber esse dinheiro de volta ou quer ter algum seguro. Hoje em dia existe o mercado disso também, que são esses pools de seguro, onde você consegue comprar uma policy e consegue receber o prêmio se alguma coisa acontecer. Você paga um prêmio e consegue receber o valor do que o segurado se alguma coisa acontecer com a sua transação. Então, muito no início ainda, tem muita coisa para se desenvolver ainda nisso. Parte de gerenciamento de ativos, também bem no início ainda, mas eu acho que isso aqui promete muito, porque abre a exposição que você tem pessoas que não entendem do mercado para conseguir investir aqui sem ter esse conhecimento. Como o ETF, o que o ETF fez na indústria normal, que você consegue ser exposto a indústrias, a várias empresas da indústria em particular, ou de um tema em particular, sem entender muito sobre aquilo, e tem esse esse gerente lá que gerencia aquele ETF para você. No caso aqui, você tem um contrato inteligente que cria o portfólio, você coloca lá e ele faz a distribuição baseada no portfólio que esse contrato gerencia. Então, eu acho que tem uma coisa que tem muito a crescer ainda. Para fechar aqui, eu vou falar bem pouco sobre o NFT, que é essa ideia de tokens não fungíveis, que é um fenômeno hoje, que essencialmente um token que é uma representação criptográfica de um ativo. Por exemplo, nesse caso aqui, o CryptoPunk é uma figura, um JPEG, que foi criado um token dele na blockchain e é vendido na blockchain e as pessoas pagam bastante dinheiro por isso. Existe hoje em dia, por exemplo, esses CryptoPunks são os mais famosos. Eu acho que existe CryptoPunk no valor de $7 milhões, como você pode ver na figura aqui. Ou seja, hoje vale $7 milhões, ou mais ou menos, dependendo do valor do Ethereum, ou do valor do valor de mercado dele, varia muito também. Mas a grande questão aqui é que isso é uma coisa que está crescendo muito, está se digitalizando, tipo, revista em quadrinho, está se digitalizando arte, tudo trazendo isso para a blockchain, e uma vez que está lá, tem um token, e esse token é comercializado. Essa é a ideia principal do NFT. A diferença aí no NFT e uma criptomoeda, um token de uma Uniswap, é que aqui é o que se chama de não fungível, ou seja, todo token é diferente. No caso de uma moeda, todos tokens são iguais, por isso que são fungíveis. Não é uma coisa que eu me interesso muito, o NFT, mas está crescendo bastante de popularidade. Existem hoje empresas como a OpenSea, que é especializada em vender NFTs. Se você for na web procurar OpenSea, você vai ver isso. Você pode comprar variedade grande de NFTs. Bom, e só para encerrar aqui, como é que você entra no mundo DeFi? Então, se você quiser fazer, estou interessado, parece interessante, o que é que eu faço? Então, uma primeira advertência, que é uma coisa que já está popular, você pode não saber muito a respeito, ou só tem uma introdução, mas isso aqui é a capa da The Economist em setembro, ou seja, já caiu numa parte da sociedade, por isso que a The Economist fala, o Financial Times fala a respeito, coisas do tipo, ou seja, já tem bastante gente interessada nisso e já estão movimentando bastante dinheiro, como você já viu.
Primeira coisa, você precisa ter uma carteira de criptoativos. Essa carteira é um programa de computador que você instala no seu, ou você pode instalar no seu computador, se você tiver um desktop ou um laptop, ou você pode instalar no seu telefone, se você tiver um smartphone. Uma vez que você tem essa carteira, então, você vai numa corretora tradicional. Ainda é necessário ter uma corretora tradicional, porque se você tem dinheiro físico, ou seja, real ou dólar, você precisa converter isso ou para um stablecoin ou para uma criptomoeda em si. E a única forma de fazer isso hoje é através dessas corretoras, tipo, no caso do Brasil, Mercado Bitcoin, Binance, Foxbit e coisas do tipo. Então, você precisa transferir esse dinheiro, o real que você tem, para a conta da sua conta da corretora. Uma vez que está na conta da corretora, você pode ir para o stablecoin e ficar com esse dinheiro em stablecoin lá, que aí você pode, daquele stablecoin no Brasil, você pode ir para outra corretora em outro país ou qualquer lugar do mundo que tem uma taxa melhor para você, por exemplo. Ou você pode fazer a transação naquela própria corretora. Por exemplo, do stablecoin você compra o Bitcoin. Ou se você não quiser comprar o stablecoin, do real você compra o Bitcoin diretamente ou o Ethereum diretamente. Claro que com isso você vai estar exposto àquela taxa que aquela corretora no Brasil usa. Se você for para uma corretora que tem mais cliente fora do país, você tem a probabilidade de você pegar uma taxa menor, um spread menor, e com isso fazer ter uma transação melhor para você. Então, você convertendo isso para uma stablecoin, você agora pode mover esse dinheiro, essa stablecoin, para qualquer corretora ao redor do mundo, instantaneamente. Então, abre as possibilidades de você transacionar em qualquer corretora do mundo que você tenha conta com essa stablecoin. No caso, se você tiver o real, você fica restrito às corretoras do Brasil. Que carteira de criptomoedas você deve usar? Tem várias no mercado. Uma que eu uso é a Trust Wallet. Segura, tem auditoria em cima, mais ou menos aberta. Então, eu não tô, como eu disse aqui no início, não é coisa que estou recomendando, mas é coisa para você investigar, dar uma olhada lá se você gostar, usa, senão tem outras também. Uma vez que você tem a sua carteira, você consegue começar a investir nos pools, ou seja, aplicar o seu dinheiro, receber retorno. Em geral, quando você vai num pool desse, você usa esse protocolo chamado Wallet Connect, que todas essas carteiras são compatíveis. Com isso, você entra no site lá de onde você quer emprestar o dinheiro e você faz a transferência utilizando esse protocolo, e agora o seu dinheiro está investido e você consegue ver todo dia como é que está rendendo. Uma advertência aqui, tenha cuidado, porque o que você faz aqui não é reversível, ou seja, se você transferir o dinheiro errado, você entra num site fake, você pode perder tudo que você tem. Então, tenha cuidado com isso e, por favor, não sigam aqui o Dilbert aqui, que você pede para alguém, um amigo seu, criar sua criptomoeda, a sua carteira de moedas, ele criando a senha e o usuário e dando para você. Pode acontecer o que aconteceu aqui, que todo o dinheiro da sua wallet vai embora, da sua carteira vai embora e você não sabe por quê. Então, é uma coisa que, como eu falei no início, você tem que ser o dono disso, você tem que ter responsabilidade e gerenciar isso você mesmo. Você não pode delegar isso para alguém, a não ser que você confie muito em alguém. Além disso, uma recomendação aqui que você tem que ler muito. Essa coisa é muito dinâmica ainda, o mercado muito no início, as coisas acontecem muito rápido, as coisas muito no começo ainda, então leia. Aqui são o primeiro site aqui, o DeFiLearning.org, é um curso, um mock sobre DeFi. São várias, acho que 12 semanas que você pode ir lá, está tudo no YouTube, você vai nesse site, tem tudo lá para você se inteirar. É um conteúdo mais técnico, mas se você tiver afim, vai lá e meta a cara. Esses outros sites, o Messari, CoinDesk, The Block Crypto, Cointelegraph, são mais sites de notícias sobre o mundo cripto. Com eles, a maioria deles tem a parte de educacional, onde você pode começar a entender, ler a respeito do básico, e aí vai evoluindo até chegar a virar um profissional. Aqui são alguns livros que eu li, que tem no mercado. Um é de Crypto-Assets, que são um livro mais antigo, e esses dois são, tipo 1 ano atrás, 2 anos atrás, da CoinGecko. Um deles é o How to DeFi para Beginners, que é bem básico, e o mais avançado, onde tem conceitos mais avançados. Tudo isso que eu falei aqui você acha na internet, só basta pesquisar. Só para dar o que é que está acontecendo no mercado nesse momento que a gente está conversando, você está vendo o Bitcoin está chegando perto dos $60 mil, com 1 trilhão de market cap. Você vê aqui
Cardano está com 70 bilhões de market cap, BNB 80, depois aí tem o Ethereum com 400, tipo, um pouquinho menos da metade do Bitcoin, ou seja, o Bitcoin é dominando muito. Mas você vê outras blockchains como Solana, como Cardano, já querendo fazer, já atraindo bastante gente. E tem uma Avalanche aqui com 12 bilhões que também está começando. E aí você tem os tokens que rodam em cima em geral do Ethereum, outros não, mas em geral em cima do Ethereum, tipo o Chainlink, a USDC, que é a stablecoin que eu falei a respeito antes, o Terra, que também é uma stablecoin, o Uniswap, que é o protocolo da exchange descentralizada, da corretora descentralizada e coisas do tipo. Só para dar um mercado, o Bitcoin ainda domina o mercado, quase 50% das transações, isso até setembro. O Ethereum vem em segundo com 20%, e aí você tem as menores, tipo a Binance, a BSC, a Cardano, Solana e coisas do tipo. Como o Ethereum é o que deu acesso a todo esse mercado DeFi, esse slide aqui mostra o ecossistema do Ethereum. Você vai ver que o negócio está crescendo muito. Você tem esse slide é dividido por áreas, né? Tipo exchange, corretoras de liquidez, crédito e lending, derivativos, stablecoins, pagamentos, infraestrutura, carteira e coisas do tipo. Ou seja, o negócio acontece no Ethereum ainda e o Ethereum meio que domina tudo isso. Aqui só para mostrar o valor tipo locked no Ethereum hoje, quase 100 bilhões de dólares de dinheiro equivalente a 100 bilhões de dólares tipo na rede Ethereum para o DeFi. Ou seja, com certeza é a blockchain que está levando o DeFi para frente. Mas não quer dizer que ela vai dominar para sempre, né? Tem outras blockchains aí, o que chama de camada 1, também vindo, competindo, como a Solana, como a Binance a Smart Chain, como a Phantom, a Avalanche. Você vai ver aí que o Ethereum meio que está perdendo, está com 76% do mercado hoje, já teve com 80, com 90, 96, hoje está com 76, ou seja, essas outras menores estão tomando um pouco do mercado. Quem vai ganhar isso, não sei, é esperar e acompanhar para ver o que acontece. Aqui, só para comparar, eu mostrei anteriormente o ecossistema do Ethereum, esse aqui é o ecossistema da Solana, você vai ver que está bem no início ainda, bem pouca coisa acontecendo no Solana ainda, o Solana ainda está em beta, teve um problema do outage, tipo 20 horas, 18 horas fora do ar, algumas semanas atrás, ou seja, ainda está no início. O Avalanche também está crescendo bem, mas já começa a ter alguma coisa nele também, mas muito pouco ainda se comparado com o Ethereum. Ou seja, o blockchain do Ethereum hoje domina o mercado DeFi, mas não quer dizer que vai continuar. Tem concorrentes como o Avalanche, como o Solana, e acompanhar o mercado e saber e ver como é que vai acontecer para frente. Eu vou acabar por aqui, tem alguns links aqui que, por exemplo, esse link do Binance, que é em português, que dá a introdução ao DeFi também. A Infomoney tem algumas coisas sobre criptomoedas. Tem esse grupo do Telegram chamado DeFi Nerds, que é em português, que tem muita gente lá falando do DeFi toda hora. Então, se vocês quiserem saber mais a respeito, eu recomendo que entrem nesses links. E é isso. Obrigado por me escutar, né, nesses 50 minutos, ou um pouco mais de 50 minutos. E 1 hora, na verdade. Obrigado e até mais. Beleza?